Capítulo 586, Prisão do Caos. Tradução, Cyber Revisão, 0. Do nível avançado do Reino Xiantian ao nível de pico do Reino Xiantian, este aumento no cultivo não faria a força relativa de Lin Ming aumentar muito. Mas do nível de pico do Reino Xiantian ao Reino Núcleo Rotativo, era um grande salto. Dentro do continente Demônio Sangrado, um artista marcial do Reino Xiantian poderia ser orgulhoso e arrogante dentro de um pequeno país mortal. Mas, um mestre do Reino Núcleo Rotativo poderia realmente dominar sua própria área, criando sua própria seita. Depois de engolir algumas pílulas de recuperação, Lin Ming nem teve tempo de se curar antes que uma nova gaiola se aproximasse dele, o trancando mais uma vez. Mas o campo de força do demônio celestial não enfraqueceu nem um pouco. Ainda envolvia Lin Ming, tornando difícil até mesmo se recuperar de suas feridas. Uma vez que este campo de força do demônio celestial dissa, ele não enfraquecerá mesmo se eu quebrar a gaiola. Enquanto eu ficar na gaiola real, todos os dias que fico aqui vou ter que suportar a pressão do campo de força do demônio celestial por mais um dia. Ele cobria cada pequena parte de seu corpo, e até mesmo sua alma estava sob forte pressão. Esse sentimento deixava a pessoa ofegante. E o mais assustador era que o campo de força do demônio celestial se fortalecia lentamente com o tempo. Foi por isso que até mesmo um talento de primeira linha, como Feng Shen, só pôde ficar dentro da gaiola real por 28 dias. Ele ficou muito exausto. Se isso fosse uma prática normal, então, depois que alguém exaurisse toda a sua verdadeira essência, eles só poderiam se sentar em meditação por várias horas e depois dormir muito para recuperar toda a sua força física. Mas na gaiola real eles tinham que resistir à pressão do campo de força do demônio celestial mesmo quando estavam dormindo, consumindo verdadeira essência constantemente. Se um artista marcial com uma baixa taxa de recuperação viesse e sua taxa de consumo de verdadeira essência fosse maior do que ele poderia recuperar meditando, como ele poderia continuar na gaiola real? No entanto, o consumo de energia não era um problema para Lin Ming. Em termos de resistência e resiliência, ele era superior até mesmo àqueles monstros da primeira etapa da destruição da vida. Claro, sua força era muito mais fraca que a deles. O tempo passou dia após dia. Lin Ming não sabia quanto tempo se passou, mas não importava o quão sobrenatural fosse sua resiliência, depois de enfrentar uma pressão tão intensa constantemente nesse ambiente, ele ainda sentia sua mente e corpo entrando em colapso. De todo seu corpo, não havia nenhum ponto que não estivesse aflito. Até mesmo seu mar espiritual estava suportando essa tremenda pressão. Isso fez com que Lin Ming ficasse especialmente assustado. Sua força de defesa da alma não era inferior a uma potência da destruição da vida, mas se até ele sentisse tal peso em sua alma, então a situação de outras pessoas poderiam ser imaginadas. Isso é realmente digno de um julgamento de fundação de um Asura titulado. Se o imperador da guerra Beayun durou 2 meses inteiros aqui, então ele certamente era um orgulhoso filho do céu de sua geração. Torre Polaris Divisora de Céus, área de prática especial. Um brilho apareceu e um jovem de manto branco deixou a área de prática, olhando silenciosamente para a gaiola real. Este jovem era o mestre classificado em primeiro no 3º andar da Torre Polaris Divisora de Céus, Feng Shen. Nesse momento, a porta de luz que levava para a gaiola real fluía calmamente, como uma onda no oceano em uma suave brisa. No entanto, sob essa aparência aparentemente calma, Feng Shen estava bem ciente do quão grande a pressão dentro da gaiola real aumentava. Hoje já era o 40º dia. Quando Feng Shen entrou na gaiola real, ele só conseguiu permanecer por 28 dias. O tempo que alguém poderia ficar não tinha nada a ver com o cultivo individual. Em vez disso, ela considerava o talento de um artista marcial, a tenacidade, a perseverança, a vontade, o cultivo e outros fatores que a afetavam. Pensando em sua experiência na gaiola real,
Feng Shen ainda tinha um medo persistente. Como ele quase terminou o 28º dia, a pressão aumentou subitamente para outro nível. Foi horrível a ponto de rasgar seus meridianos e esmagar sua alma. Como último recurso, Feng Shen teve que usar o talismã de fuga para sair. 40 dias, já se aproxima do nível do Asura do submundo. Este é um talento que desafia os próprios céus. Ele e eu somos ambos nascidos na mesma época. Não sei se isso é sorte ou infelicidade. Feng Shen balançou a cabeça, virou os olhos e foi embora. 5 dias se passaram em um instante. 45 dias. Esse era um tempo igual ao do Asura do submundo. As notícias rapidamente se espalharam pelo terceiro andar como um incêndio. A implicação disso era que o talento de Lin Ming já superou a do Asura do submundo. Esta foi realmente uma conquista lendária. Por Lin Ming, os artistas marciais do terceiro andar sentiam admiração, inveja, ciúme, veneração, amor, cada ponto de vista poderia ser encontrado. Ultimamente, um grande número de artistas marciais passava ou não pela área de prática especial todos os dias, querendo ver se era a vez de Lin Ming sair. O número de dias continuou a aumentar. 46 dias, 47 dias, 48 dias, 50 dias. Contanto que ele pudesse ficar por mais 10 dias, esse era o recorde do imperador da Guerra Baiyun. Se assim for, então isso realmente seria uma conquista que atingiria os céus. Nesse ponto, o número de pessoas com ciúmes de Lin Ming na verdade cresceu cada vez mais. Quando a estrela da ascensão de Lin Ming o superou, seus corações invejosos empalidecerão. Isso porque eles simplesmente não estavam no mesmo nível, então não havia sentido em competir com ele. Em vez disso, esses indivíduos prefeririam testemunhar o nascimento de um milagre na frente deles. Que grupo de idiotas! Eles realmente acham que Lin Ming durou até agora. Em um restaurante de luxo próximo da área de prática, Yanxi estava bebendo vinho, zombando da multidão reunida do lado de fora da área de prática especial. Na frente dele estavam Ma e Kai Yang. Essas 3 pessoas haviam se comprometido com a Torre Polaris Divisória de Céus um ano atrás. Porque eles assinaram um contrato da alma, eles eram leais à Torre Polaris Divisória de Céus. Naturalmente, o Lorde Superior Yan não precisava esconder a verdade deles. Eles já sabiam que Lin Ming nunca sairia da gaiola real. 50 dias. Lin Ming provavelmente morreu lá dentro. Embora ele fosse um verdadeiro prodígio, ele ainda não estava no mesmo nível do Imperador da Guerra Baiyun. Mesmo se ele pudesse se comparar com o Imperador da Guerra Baiyun, não importaria de qualquer forma. O Lorde Superior Yan já decidiu selar a gaiola real por 8 meses. Mesmo que Lin Ming fosse a reencarnação de um deus demônio, não há nada que ele pudesse fazer sobre isso. Ma zombou do lado enquanto jogava algumas frutas secas em sua boca. Eu realmente quero ver as expressões dessas pessoas daqui 3 ou 4 meses, eu vou estar em êxtase. Todos pensam que Lin Ming pode criar algum tipo de milagre, mas nenhum deles saberá que Lin Ming já morreu. Um talento no nível Asura titulado morreu na Torre Polaris Divisória de Céus, que ironia é essa? Kai Yang sorriu repulsivamente enquanto acariciava seu queixo enrugado. Em seu coração, ele estava pensando que era lamentável que houvesse um osso do deus demônio no anel espacial de Lin Ming. Kai Yang também tinha visto esse osso do deus demônio antes. Era do tamanho de um ovo de pombo. Para ser deixado dentro da gaiola real, sem saber se ele sairia ou não, seria simplesmente um grande desperdício. Vamos! O Lorde Superior abriu uma exceção e abriu o Salão da Imagem Divina para nós. Cada um de nós terá 10 dias para meditar lá e aprender o máximo que pudermos. Vamos voltar e nos preparar para estarmos em nossas melhores condições para isso. Não podemos perder esta oportunidade. Milímetro, vamos embora. Na gaiola real, a pressão do campo de força do demônio celestial aumentou.
Nos últimos dias, Lin Ming havia descoberto outra regra, e isso era que a pressão do campo de força do demônio celestial aumentaria a cada 10 dias. Durante este processo extenuante, o corpo de Lin Ming estava constantemente se adaptando a essa pressão crescente. Seu corpo, meridianos, tudo nele estava sendo modelado e incessantemente fortalecido. Enquanto o campo de força do demônio celestial ficava mais forte, Lin Ming também. Milímetro, isso é. Quando uma nova gaiola caiu, Lin Ming se assustou. Desta vez, a gaiola era completamente diferente das barreiras de luz comuns. Tudo na frente dele ficou escuro, caótico. Ele não conseguia ver nada. Uma escuridão espessa se manifestou na realidade, fundindo-se com o campo de força do demônio celestial. Uma força avassaladora envolveu tudo, fazendo Lin Ming se sentir sufocado. Essa escuridão caótica continha uma grande resistência. Mesmo se mover era extremamente difícil. Lin Ming sentiu como se tivesse afundado em um atoleiro. Ele não conseguia ver nada. Mesmo quando ele liberou sua percepção, ela foi bloqueada por essa escuridão caótica. Sua percepção só poderia se estender 1 polegada para fora de seu corpo. Para um artista marcial, isso não era diferente de estar cego. O peito de Lin Ming doeu. Ele tentou respirar, mas a quantidade de ar que ele inalou era patética. Poderia o imperador da guerra Baiyun ter sido derrotado nesse momento? Lin Ming pensou cuidadosamente. Quando ele entrou pela primeira vez na gaiola real, foi há cerca de 10 dias antes de encontrar o gosto amargo do campo de força do demônio celestial. Isso também poderia explicar por que os poores entre todos os artistas marciais só poderia durar 10 dias na gaiola real antes de serem derrotados. Isto foi provavelmente porque eles não puderam resistir ao começo do campo de força do demônio celestial. Então, Lin Ming começou a contar. O campo de força do demônio celestial havia se fortalecido em torno de 5 vezes até agora. Se ele não estivesse errado, então 50 dias se passaram. Além dos 10 dias no início, este era o seu 60º dia. Essa era o mesmo tempo em que o imperador da guerra Baiyun havia saído. Que tipo de pessoa incrível foi Baiyun? Ele havia atravessando 8 etapas da destruição da vida, ao mesmo tempo em que compreendia os conceitos do espaço e do tempo, tornando-se então um grande imperador que era inigualável em seu nível. Como humano, ele superou todas as probabilidades e ganhou o título de demônio celestial de 12 asas dentro da torre Polaris divisora de céus. Mas ele havia sido derrotado nessa parte. Isso provou o quão difícil esta parte do julgamento era. Baiyun foi derrotado aqui. Então, deixe-me ver o quão longe eu posso ir. Lin Ming rugiu e a semente do deus herege entrou em erupção. Seu esqueleto começou a emitir estalos quando o leve grito de um dragão emergiu de dentro de seu corpo. A lança divina do cometa roxo estava na horizontal. Na ponta da lança, os poderes do trovão e do fogo se entrelaçavam. Arco-íris penetrante. Uma lança foi empurrada. Uma lança radiante cortou a escuridão caótica, um impulso em forma de onda que penetrava dezenas de metros de distância. No entanto, esse ataque terminou aqui. A luz da lança foi eventualmente engolida pelo caos negro. O largo buraco de 3 pés e as ondulações em espiral que se estendiam por dezenas de pés desapareceram lentamente. Os olhos de Lin Ming brilharam. Ele deu um passo em frente e entrou no túnel em forma de espiral que ele havia formado. Em um único passo, ele pulou 100 pés para frente. Mas então, ele foi subitamente engolido mais uma vez pelo caos sombrio. A resistência aumentou de repente. Cada passo que Lin Ming deu estava cheio de dificuldades. Sem dúvida, esse caos sombrio e pegajoso era a gaiola real dessa rodada. Na última gaiola, contanto que tivesse poder de ataque suficiente, eles poderiam atravessá-la mais cedo ou mais tarde.
Mas agora esta atual gaiola, não importava quão feroz fosse o ataque, acabaria por desaparecer nesta escuridão que se regenerava, que havia se manifestado em existência. Ele só podia confiar em seus próprios pés para sair. Lin Ming tirou várias dúzias de cristais de sangue demoníaco de grau alto de seu anel espacial. Em um único suspiro, ele sugou toda a energia de origem do céu e da terra, assim como a vitalidade do sangue. 8 portões internos escondidos, portão da cura, abra. Bang. Entre as clavículas de Lin Ming, uma luz branca começou a brilhar. Lin Ming havia apenas tocado o limiar do portão da cura, ele ainda não o abriu. Se ele usasse o poder do portão da cura forçadamente, então colocaria instantaneamente um grande fardo em seu corpo. Depois de tocar no portão da cura, uma poderosa resiliência e força surgiram. Lin Ming apontou para a direção em que ele começou a se mover e empurrou sua lança. A luz da lança perfurou o caos sombrio. Lin Ming avançou um passo de cada vez. Lin Ming não sabia o quão grande era esse caos sombrio, ou se este era o método correto para sair desta prisão de caos. Mas ele não tinha escolha. Tudo o que ele podia fazer era seguir em frente.